Meus filhos e filhas, hoje quero conduzi-los através do livro de 2 Reis, uma narrativa que mostra como o coração humano, quando se afasta de Deus, experimenta consequências dolorosas, mas também como a fidelidade do Pai permanece firme, mesmo em meio às dificuldades. Neste livro, seguimos a história dos reis de Israel e Judá, os profetas que anunciam a vontade do Senhor e os caminhos de obediência e desobediência que marcam o destino de um povo escolhido para ser luz entre as nações. O livro de 2 Reis continua exatamente de onde parou 1 Reis. Ele mostra a sucessão dos reis e como o trono, embora poderoso, nunca foi maior que a palavra de Deus. Aqui aprendemos que os reis são passageiros, mas o Senhor é eterno. Vemos reinos sendo erguidos e outros sendo derrubados, mas a presença do Pai sempre permanece para aqueles que o buscam de todo o coração. Logo, no início, encontramos o profeta Elias, que já havia sido usado com grande poder para anunciar a verdade do Senhor. Mas agora, o Pai prepara uma transição. Elias é levado ao céu em um redemoinho, numa carruagem de fogo, diante do seu discípulo e sucessor, o profeta Eliseu. Essa cena extraordinária nos lembra que a obra de Deus nunca para. Homens e mulheres podem cumprir sua missão e partir, mas a vontade do Senhor continua através de novos instrumentos escolhidos por Ele. Eliseu, então, assume um ministério com autoridade e sinais que confirmam que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Multiplicação do azeite, purificação de águas, cura do leprosos, ressurreição de mortos, milagres extraordinários que não apontavam apenas para a compaixão de Deus, mas para a promessa futura de vida plena e eterna que eu traria ao mundo. Assim, Eliseu se torna um sinal vivo do cuidado do Pai, lembrando ao povo que mesmo em tempos de reis corruptos e guerras constantes, a presença de Deus não se afastava daqueles que o invocavam músico-areidos. 2 Reis também revela a fragilidade humana diante do poder e da tentação. Os reinos do norte Israel e do sul Judá seguem caminhos diferentes, mas ambos enfrentam a mesma luta, a tentação de abandonar o Deus vivo e se prostrar diante de ídolos. Muitos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e assim trouxeram sobre si e sobre o povo grande sofrimento. Em Israel, quase todos os reis foram marcados pela idolatria, conduzindo o povo a se afastar do caminho da verdade. Em Judá, alguns reis se levantaram com coragem e fé, buscando restaurar a aliança com o Senhor. Entre eles, destacam-se Ezequias e Josias, que se esforçaram em conduzir o povo de volta à lei de Deus, destruindo ídolos e renovando a fé. Ainda assim, o pecado do povo era profundo, e as consequências não podiam ser evitadas para sempre. O livro nos mostra também o cumprimento dos avisos dados pelos profetas. Durante anos, eles anunciaram que se o povo não se arrependesse, enfrentaria destruição e exílio. E assim aconteceu. Primeiro, o reino do norte, Israel, caiu nas mãos da Assíria. As 10 tribos foram levadas cativas, e o povo se dispersou entre as nações. Mais tarde, o mesmo destino alcançou o reino de Judá, quando Jerusalém foi sitiada e destruída pela Babilônia. O templo, símbolo da presença do Senhor entre o povo, foi queimado. A cidade foi arrasada, e muitos foram levados cativos. Essas páginas nos ensinam que quando o coração humano insiste em andar longe de Deus, colhe dor e escravidão. Mas também nos mostram que o Senhor nunca esquece suas promessas, mesmo no exílio. Ele preservou um remanescente fiel, uma semente de esperança, para que, no tempo certo, a restauração viesse no meio das histórias de reis, guerras e quedas.
O livro de 2 Reis nos traz lições preciosas sobre fé e confiança. Eliseu, por exemplo, mostrou que a vitória não depende da força militar, mas da presença de Deus. Quando o exército da Síria cercou o profeta, ele orou, e o Senhor abriu os olhos de seu servo, revelando um exército celestial muito maior que o inimigo visível. Assim, aprendemos que aqueles que confiam no Pai jamais estão sozinhos, mesmo quando parecem cercados pelas batalhas da vida. Outro episódio marcante é a cura de Naamã, o comandante sírio. Ele era poderoso, mas sofria de lepra, uma doença terrível. Foi curado não por ouro, prata ou poder, mas pela obediência simples à ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Isso nos mostra que a graça de Deus não é comprada nem conquistada por méritos humanos, mas recebida pela fé humilde que se rende à palavra. Meus filhos, em cada página de 2 Reis, encontramos a tensão entre a rebeldia do povo e a paciência de Deus. O Pai é justo e não deixa o pecado impune, mas também é misericordioso e não abandona aqueles que o buscam. O exílio, ainda que doloroso, não foi o fim da história. Foi, na verdade, um caminho para que o coração do povo fosse quebrantado e preparado para algo maior: a vinda do Salvador, que traria redenção não apenas para Israel, mas para todas as nações. O livro termina em tom de dor e perda. Jerusalém destruída, o templo em ruínas, o povo humilhado na Babilônia. Mas até ali, há uma chama de esperança. O último capítulo menciona que o rei Joaquim, que estava preso, recebeu o favor do rei da Babilônia e passou a viver no palácio, sendo sustentado todos os dias. Esse detalhe, aparentemente pequeno, é um lembrete de que a promessa de Deus para a descendência de Davi ainda estava viva. Era como uma semente guardada na escuridão, esperando o tempo certo para florescer. E dessa linhagem viria um Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que eu sou, trazendo salvação definitiva. Portanto, meus queridos, 2 Reis não é apenas a história de impérios que se levantam e caem. É a história de como o coração humano precisa de redenção e de como o Pai permanece fiel mesmo quando o povo é infiel. É um chamado para confiar na graça de Deus, permanecer firme em meio às provações e lembrar que, ainda que tudo ao nosso redor pareça ruir, a promessa do Senhor nunca falha. Assim, ao meditarem neste livro, lembrem-se: cada rei terreno é limitado, mas o reino de Deus é eterno. Cada templo feito por mãos humanas pode ser destruído, mas o verdadeiro templo sou eu. E em mim, vocês encontram perdão, vida e restauração. Que essa mensagem fortaleça a fé de vocês e os leve a confiar plenamente no Pai que nunca abandona os seus filhos.